Bom, eu sou o André Machado Santos, tenho 27 anos, sou formado em técnico de enfermagem, moro aqui em Porto Alegre, no bairro Jardim do Sabará. Conheci a luta livre pelo ano de 2002, por aí. Foi quando eu e um amigo meu descobrimos um jogo chamado SmackDown 2, que era pro Play 1 na época. Foi um jogo assim muito louco, a gente começou a jogar aquelas lutinhas, aquelas coisas loucas lá. Se empolgamos e tudo, e nisso eu fui, será que isso aí existe mesmo? É só um jogo, sabe? Aí eu fui atrás de pesquisar, e em meados ali do ano, 2 anos depois de tanto a gente jogar esse jogo, eu comecei ali por 2004 a pesquisar na internet, no YouTube, tudo sobre luta livre. Aí achei as histórias, comecei a achar vídeos, aí comecei a me apegar mais um pouco, a virar bem fã mesmo, a querer assistir todo dia, a pesquisar todos os vídeos. E fiquei fã muito de um lutador chamado Randy Orton na época. Aí eu comecei a pesquisar muito mais em cima dele. Na época ele estava com a Evolution, junto com o Triple H, esses lutadores assim. E daí... comecei a ficar mais interessado, pesquisar mais. E comecei a pesquisar, ver se existia aqui no nosso país, né? Bom, minha primeira participação assim, em luta livre, né? Depois de tudo isso aí que eu conheci a luta livre, das pesquisas na internet. Pesquisei se existia aqui. E eu e o Matheus, conhecido junto comigo na luta livre Nefastos, a gente começou a pesquisar e achamos os Titãs do Ringue, que é uma federação ligada ao antigo Ringue 12, o Telecat, né? Na época ainda não era Pro Wrestling aqui em Porto Alegre, era o Telecat ainda. A gente foi pesquisar, fomos atrás, fomos em Guaíba com eles de ônibus, num evento deles. A gente participou só como segundo ali, conhecido no mundo da luta livre como manager, entrando com os lutadores. Até que a gente recebeu o convite para treinar. Aí por 1 ano e pouquinho, por aí, a gente treinou com eles. Fizemos nossa estreia. Até foi muito engraçado, foi uma festa de aniversário. Tinha uma criança que era fã da luta livre de dedão. Aí que foi a nossa primeira experiência, né? Que daí o pai da criança contratou os Titãs do Ringue para fazer luta, já que o filho dele era fã de luta livre. E fizemos. Até hoje eu me lembro que a minha estreia foi muito engraçada, que eu tava num pavor, que todo mundo lutou ali com os conhecidos, o pessoal de treino. E eu fui chamado para lutar contra o professor na última luta no main event do aniversário. Eu fiquei totalmente nervoso, mas no final deu tudo bem, as crianças adoraram a luta. E esse foi o primeiro experiência, assim, nossa, antes de querer partir pra frente, assim. E foi muito bom, assim, foi uma experiência boa. Só que daí que a gente começou a ver que não era isso que a gente via na internet. Não era aquilo que a gente queria fazer, sabe? Então aí a gente foi em busca de algo a mais, algo melhor, algo que a gente queria mesmo fazer. Bom, aí, nisso tudo, depois de toda essa experiência nossa, a gente foi atrás de querer o nosso, né? A gente se desligou dos Titãs. Foi uma briga que eles não gostaram muito de a gente se desligar, mas a gente desligou deles. E aí a gente foi tentar criar a nossa, né? Criar, partir pra americanização mesmo, pro Pro Wrestling mesmo que a gente queria fazer. E nisso o Matheus, que é o Nefastos, eu sou o André, sou o Ogro, e mais um antigo companheiro na época, que era o Sombreiro, nós fomos atrás de inventar alguma luta livre pra nós. O Eduardo também. Junto com o nosso professor, que na época saiu com nós dos Titãs e também quis ir para esse lado americanizado, que ele gostou junto com nós. Aí primeiro nós inventamos nome, né, cara? E ficamos um dia inteiro para inventar nome. O primeiro nome que saiu foi PHW, que seria Porto Alegre Hardcore Wrestling. Que nós amamos a luta na hardcore, né? Os guri assim, que a gente era muito fã, aquela luta assim, aquela violência, aquele show. Só que daí a gente pensou que, Porto Alegre Hardcore Wrestling, a gente só ia poder fazer hardcore, né? Ter outras lutas, não ia ter outros estilos. Então esse não pode. Depois do final da edição, esquecemos esse PHW. Aí depois inventamos a PPW, que seria a Porto Alegre Pro Wrestling. E ficou nisso por um tempo, tá? Sem show, sem divulgação, sem nada. A gente só tinha esse nome para nós e fomos treinar num ginásio municipal em Alvorada, com o nosso professor que morava em Alvorada. Foi aí que introduziram na nossa história o Mário Medeiros, que é o Cid, e o Ismael Goulart, que na época era o Peste. E agora é conhecido na SW como Frank Rocco. A gente treinando lá, eles foram conhecer a gente,
Só que quando eles foram lá, a gente começou muita gente como é que eu vou dizer? Muita gente dos Titãs a dizer que largou Titãs e vir para nós. A gente começou a ver que eles não queriam vir para nós, para o nosso lado americanizado. Eles queriam vir para nós porque precisavam de nós de novo e começaram a introduzir o telecast. A gente não queria isso. Aí o cara que nos alugava o ginásio, ele era desses Titãs e coisas assim. Então o que aconteceu? Ele começou a ver, não sei o que, vocês não querem fazer, vocês não vão treinar. A gente pegou e saiu de lá de novo. Foi aí que começou toda a translação para existir a SWU. Fundação da SWU. Essa foi, tipo, uma das coisas mais felizes, assim, na minha vida, assim. Que foi saber que eu consegui criar o que eu sempre quis fazer desde pequeno, quando eu conheci isso aí. Muita discussão, muita coisa, procuramos uns 1000 nomes só que cada nome que a gente tentava inventar já existia alguma coisa ou nos Estados Unidos ou em algum outro país e nós não queríamos fazer o plágio, né? Até o que um dia a gente começou a fazer a discussão de o que nós queríamos fazer, o que nós somos e o que nós queremos mostrar para as pessoas. Foi daí que numa discussão muito grande entre eu, Matheus, o Eduardo, o Mário e o Ismael, que daí a gente começou a pensar, de onde é que a gente é? Né? Primeira coisa, onde é que a gente é? A gente é aqui do sul do país, aqui do sul do Brasil. Então foi daí que existiu a palavra Soult. O que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente ama? O wrestling, né? Para o wrestling americano. E o que a gente queria na época? Que a gente via aquelas birras na Federação União. Foi daí que surgiu as siglas SWU, de Soult Wrestling Union. Depois daí a gente foi em busca do nosso, né? De querer aparecer, de querer fazer show, treinar. A gente achou, né? O Matheus conseguiu uma academia aqui no centro de Porto Alegre, ali na Siqueira Campos. A gente começou a treinar um monte. Tatame, treinar, fazer todos os rolamentos, tudo que a gente aprendeu nas antigas com os professores Telecast, mas agora botando pro americanizado, que é a nossa SWU. Começamos a conseguir uns shows em animes. O primeiro show foi se eu não me engano, né? Porque a minha memória é muito fraca, né? Mas vamos ver. Se eu não me engano, foi num evento que era era de anime, assim, um evento bem pequenininho, de coisa de golpes e coisa de videogames. Aí os guris da SWU, que foi o Eduardo, o Matheus, o Ismael e o Sombreiro, que na época ainda era, foram nesse evento e fizeram golpes de luta livre para disputar com golpes de videogame, de coisas de luta. E acabamos ganhando os prêmios de primeiro lugar com nossos golpes, né? E daí a gente conseguiu a parceria com o Anime Buzz. E com essa parceria com o Anime Buzz, a gente foi pra frente, solo, fizemos várias lutas com eles, fizemos show em tatame na época. E aí assim a gente foi só crescendo e foi conhecendo. E foi assim que a SWU, de só ideia nossa, foi começar a ser conhecida na internet. Foi começar a ser conhecida em alguns lugares em Porto Alegre nos anime, por fãs de anime. E foi assim que a gente começou a busca de cada vez mais a gente realizar nosso sonho de ter a nossa federação. Bom, as primeiras realizações assim no show foi uma coisa muito louca, porque tipo assim, a gente botou tudo na nossa cabeça, organizamos todo o show e falamos, vai ser assim. Nós imaginávamos que ia ser assim. E vai ser assim. Me lembro que o primeiro show mesmo, assim, ó, de fazer show assim mesmo, de luta livre que a gente fez, além desse aí de eventozinho dos golpes, foi o Festival do Japão Anime Buzz, que é feito lá na Academia de Polícia ali. Que daí a gente montou todo um show, um campeonato e tudo, assim, umas lutas. E aí a gente passou assim, a gente vamos chegar lá, tu é Ryu, tu é Face, que o Ryu e Face, pra quem não conhece aí, tá vendo o documentário, é o mal e o bom. E a gente pensou assim, vamos chegar lá, o pessoal vai gritar o nosso nome e vai ser aquela loucura toda. E aí o que aconteceu? Chegamos lá, fizemos um show, só que como a gente não sabia qual ia ser a reação do pessoal, a gente foi fazer o nosso show, mas a gente imaginou que ia ser de um jeito. Não foi tão diferente do que a gente imaginava, só que foi engraçado porque a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, tá ligado? Tem muita gente que chegou lá, queria ser o mal e teve que virar o bom porque a torcida gostou daquela pessoa. E isso, inclusive, aconteceu comigo, que vos fala. Tá? Mas foi muito gratificante porque a gente viu que o pessoal começou a pegar a ideia, começou a comprar o personagem que gostava, que é isso que a gente quer. Tu tem que fazer, o personagem tem que fazer que goste, ou te odeie, ou que compre a tua história, compre a tua dor.
A gente começou a conseguir fazer isso. A gente via na reação das pessoas, cada grito de dor, a cada gemido de alguma coisa que a gente fazia de dor, de agonia na luta ali dos golpes. A gente via a reação das pessoas, tipo, de cuidado, de se apavorar, de vibrar com aquele golpe. Cada vez mais a gente começou a ver que a gente estava conseguindo fazer o que a gente queria. E a história que eu estava falando ali para vocês de, a gente pensou numa coisa e foi outra, foi que na última luta, que seria o main event do evento, seria eu contra o Eduardo, né, o Rusher contra o Ogro, e eu era para ser mal. Eu era para ser o mal, era para as pessoas me odiar e amarem o Eduardo. Aí chamaram o Eduardo, ele entrou naquela época, ele um pouco, era meio tímido, mas entrou ali, fez o fervor, o pessoal, tudo bem. Só que eu não me liguei que eu fui muito... Como é que eu vou dizer? Eu fui muito apelão nesse negócio, porque eu botei uma música que todo mundo conhece, que era uma música dos Uruk-hai, do Senhor dos Anéis. E eu era o personagem Anel Ogro. Então, quando eu entrei com essa música, o pessoal vibrou, né? Que era um ogro, era um Uruk-hai entrando e tal. Só que eu era pra ser mal, entendeu? Aí, nisso, eu comecei a ficar assim, agora o que eu vou fazer para as pessoas me odiar, se as pessoas já gostaram da minha entrada? Foi daí que eu comecei na minha cabeça ali, que daí que a gente foi. A gente queria construir a história do jeito que a gente fez ainda. Não, as pessoas me amaram, você amar. Não, tem que ser odiado de algum jeito. E nisso, eu bolei ali com o Mário, que estava sendo, na época, ele estava um pouco machucado, estava sendo na época o nosso juiz ali, nosso mediador. E eu pedi um microfone para ele. Eu nunca tinha pegado o microfone na vida do negócio de luta livre, eu fiquei apavorado, o que eu vou fazer agora que eu peguei esse microfone? Já peguei, agora eu vou ter que falar alguma coisa, né, cara? A primeira coisa que me vem à cabeça num evento de anime foi olhar para aqueles pessoal que ama anime e dizer: anime é coisa de viadinho. E aí eu odeio anime. Cara, a coisa muito engraçada nisso foi que a partir do que eu falei isso, eu virei o cara mais odiado do mundo, no mesmo momento. Foi daí que a gente bolou depois do Eduardo pegar o microfone e falar que anime é uma coisa muito legal. E foi aí que a gente conseguiu fazer a história que a gente queria. Mas assim, no quesito da reação das coisas, foi muito bom pra nós. Porque a gente treinou e queria, agora será que vai dar certo? E nisso deu certo mesmo, porque nos deu o convite para próximos eventos. E isso foi muito gratificante para nós. Bom, como foi a transição do tatame pro ringue? Bom, a gente iniciou, né, com a gente tinha no momento. A gente, claro, todo mundo que faz uma federação de luta teve, sonha em ter o ringue, bonitinho, aquele desenho muito lindo. Só que, né, questão do dinheiro, coisa, a gente era meio despreparado ainda na época, a gente não conseguiu. Mas o que a gente pensou? Vamos fazer alguma coisa que dê certo, que a gente consiga fazer o show que a gente já fazia, sem se machucar muito, e que não serisse um pouco da luta livre. Então a gente conseguiu tatames, né? A gente pedia emprestado, ou alugava, e fizemos nosso primeiro show e tudo em tatame nos eventos. Cara, tatame tu não sentia nenhuma dor, só tinha um impacto, ele era uma coisa muito boa nos impactos da luta, nos golpes. Mas o nosso sonho sempre foi ter o nosso ringue. Nós sempre lutava, mesmo por baixo dos panos, escondido, a gente lutava pelo nosso ringue. Mas a gente ficou uns 4, se eu não me engano, não sei meio direito, uns 4 a 5 anos da SW só em tatame. E a gente nunca teve vergonha disso. As pessoas empolgavam na gente, brigavam com a gente, mas a gente nunca se abalou com isso. A gente sempre foi em busca do nosso sonho, das nossas coisas, a gente conseguia. Mesmo assim, no tatame, a gente era muito amado na luta livre, as pessoas gostavam de ver o nosso show mesmo sendo no tatame. Mas depois desses anos, muita briga, muita luta, a gente conseguiu fazer o nosso ringue. Bom, no início que a gente conseguiu o nosso ringue, foi uma transação assim muito forte, porque é bem diferente as coisas. O tatame pro ringue é bem diferente. Porque no tatame a gente fazia as coisas ali que podia, a gente se adaptava àquele tatame. Quando a gente chegou no ringue, a gente poderia fazer N coisas. Muitas coisas, muitos golpes, voos de corda, de corner. E foi aí que começou um preparo ainda mais nosso, né? Pegar o fôlego de correr pro lado e pro outro no ringue, ter cordas, ter o espaço de fora, ter a capacidade de nossos lutadores mais rápidos poder ser voadores, que era o sonho de muita gente quando a gente começou a lutar. Porque se deixasse na época do tatame, nós pulávamos de qualquer muro que a gente achava. Mas agora, com o ringue tudo, a gente tem o preparo, tem as coisas para fazer. E no início foi um pouco difícil, porque é diferente. Tu começa a sentir uma dor a mais que tu não sentia antes no tatame, porque o ringue ele tem madeira, ele tem ferro.
Tem toda uma estrutura, mesmo tu fazendo tudo para ser o melhor, ter um melhor impacto, sempre ainda tem uma dor a mais que tu sente, porque o impacto é mais forte. Agora é um ringue, agora nós estamos de verdade num ringue. E no início isso foi para todos, inclusive para mim, que era um dos mais experientes, já tinha lutado em ringue antes, mas para mim também, por ter pegado até agora mais rápido, ter mais vezes o ringue perto de mim, foi uma pegada mais forte. Mas no final, a gente conseguiu se adaptar bem. Conseguimos agora, estamos fazendo shows maravilhosamente lindos. E agora a gente se adaptou bem a esse ringue. Mas, cara, é uma coisa incrível da adaptação do tatame pro ringue, assim. É uma coisa só quem passou, quem um dia vai passar, se criar uma federação, vai sentir o que é isso. É uma coisa muito boa e linda. Bom, mudanças sempre acontecem, né, pessoal? Sim, no início, desde que a gente começou lá do tatame, a SW tinha uma ideia, como é que eu vou dizer, um fervor de iniciante, que a gente era bem hardcore, assim. Cadeiras, arame farpado, tábuas de mesa, taxinhas. E a gente veio levando isso para nós, assim, nos anos que passaram, até chegar no ringue também. Que eu, se for por falar, minhas melhores lutas na SW até agora foram as hardcore, que foram contra King Existence, Morgan, que era o anticampeão hardcore, Cid, na época do tatame. As minhas melhores lutas foram hardcore. Mas eu nunca tive um lance de, sou hardcore. Eu sou um cara que uma coisa que eu sinto muito orgulho na minha carreira de wrestling, que eu sou um cara muito adaptável em qualquer luta que for me botar. Se tu me botar uma luta contra um cara rápido, eu vou conseguir fazer uma luta rápida. Se botar uma luta contra um cara lento, eu vou conseguir fazer uma luta lenta e forte. Eu consigo me adaptar. Ainda eu tenho isso em mim. Mas como a gente estava falando ali, a transição, né? Acho que essa mudança, essa transição sempre acontece, porque a evolução é isso. A coisa muito violenta, tu começa a perder um público jovem e tentar pegar um público mais adulto. Porque, de certa forma, pelas leis do nosso país, de todos os países, a luta hardcore é uma luta muito violenta. Então, teria que se adaptar ou teria que fazer um show para tais idades. Acho que isso as federações nenhuma quer, porque a gente quer bastante público, pegar público forte, tanto criança, porque a maioria dos nossos eventos que a gente lutava era anime, ainda algumas vezes anime, ou evento nosso, em algum lugar que vai bastante criança, a pessoa leva filho. Então, essa transição sempre vai acontecer. Pra mim, que fui um cara que sempre lutei hardcore, claro, eu amo hardcore, adoraria continuar lutando hardcore, mas a gente se adapta a essa mudança, porque a gente sabe que vai ser bom pra nós, vai ser bom pra federação. E, na minha opinião, essa mudança ela não tem uma coisa assim, drástica na federação. É uma coisa que, decorrendo ao tempo, poderia acontecer mais pra frente, mas vai acontecer agora. De parar um pouco o hardcore. Acho que parar, não sei se vai parar, porque tem um monte de outras lutas que se adapta, mas a hardcore em si, aquela sessão violenta, das coisas mais cortantes, eu acho que isso sim irá parar. Como já aconteceu em outras federações de fora. E é isso aí. Lesões, né? Tive muitas já. Eu sou um cara que eu tenho os 2 joelhos estourados. Eu tenho cirurgia de meniscoplastia nesse joelho. Que nem a gente fala lá brincando na SW, que para ser parte da SW tem que machucar o ombro, como sempre todos os lutadores eu já tirei o ombro do lugar, já machuquei ele. Acho que a minha lesão mais forte na luta livre foi esse dedo quebrado, que foi na época que eu fui lutar no Rio, que um lutador do Rio, muito conhecido, caiu em cima desse dedo errado e quebrou ele em 3 partes. Eu tive que botar pino e tudo, fiquei um tempo parado. Fora da luta livre também tive o pé quebrado, tenho placas de metal e 9 pinos nesse pé direito. Cara, lesões é uma coisa assim que, como todo o esporte, como toda a arte, como toda a luta, ela tem. Claro, tem muita gente que tem a sorte de não ter lesões muito graves, mas pode acontecer, porque é uma coisa de impacto, é uma coisa que tu treina, ela tem certo, como é que vamos dizer, um perigo, não seria perigo, mas seria, a palavra fugiu, mas vamos usar perigo então. Ela tem um certo perigo, mas por isso que a gente treina todo dia, por isso que a gente treina bastante para evitar essas coisas. Mas como todo esporte acontece. Mas a gente lida muito bem.
A gente mesmo ainda não sendo uma empresa muito grande, a gente dá todo o apoio que a gente pode pro aluno, sabe? Dá o tempo que precisar para ele recuperar, tá sempre em cima, querendo saber se está bem, toma bastante cuidado. Tudo que a gente pode fazer para proteger o aluno, a gente sempre faz. Mas as lesões são umas coisas que não dá para evitar. Basta do jeito que a gente vai lidar. Eu sempre lidei com as minhas super bem. A que mais me incomoda ainda é os joelhos, né? Por causa, além das lesões, eu ainda tenho um pouquinho de peso acima, então o joelho sempre me incomoda. Eu sou um cara que... Eu tenho todo o apoio da minha equipe, porque eu sou um cara que... Se eu treinar 4 a 5 meses pegado, assim, forte com eles, eu tenho que parar 1 ou 2 depois, por causa que o joelho não aguenta. É uma coisa que eu vou levar para minha vida até a aposentadoria da luta livre. Mas é assim, a gente se lida bem com as lesões e tenho certeza que várias federações também lidam do mesmo jeito, cuidando e sempre tendo atenção com os alunos. Mas, isso aí. Esporte ou entretenimento? Como é que eu vou falar para vocês? Na minha opinião, na minha humilde opinião, que já acompanho há um tempo e sou praticante, eu acho que a luta livre, o nosso Pro-Wrestling, ela tem os dois lados da coisa. Ela não foge do esporte e não foge nunca do entretenimento. A gente diz, não, é luta, não sei o quê. É a luta, mas é um show de luta. Então, nessa palavra show de luta que eu falo para vocês, eu entraria no caso do porquê, então, vou explicar para vocês que tem os dois lados. Porque ela, sim, ela tem golpes, ela tem rolamentos que tem em lutas como o judô, ela tem imobilizações e torções que tem em lutas como o jiu-jitsu. Só que tudo com cuidado e tudo com aprendizado que a gente treina todo dia, para não machucar e não ferir um colega. Mas ela também tem o show, a arte, até o teatro, se tu quiser falar, ela tem. Porque além de lutar o nosso profissional, o nosso pro-wrestler, ele tem que fazer o público ver, o público sentir aquilo. Então é isso que entra lá do entretenimento, é isso que entra da arte, é isso que entra lá do teatro. Porque além de tudo, além da luta em si, ali dos golpes, tu tem que fazer o público sentir, tem que saber fazer o público estar contigo ali dentro do ringue. Então, de todas as formas do mundo, não tem como fugir dos dois. Eu acho que, a luta livre é só entretenimento, a luta livre é só luta. Não, ela é os dois. Ela é uma fusão dos dois. E eu até digo que juntando os dois fica muito melhor que qualquer um sozinho. Agora vamos falar então um pouco de mim, né? Do André o Ogro. Mas antes de André o Ogro, já tive muitas ideias, já tive muitas loucuras, desde a época do Telecat. A primeira coisa foi a época assim, vocês podem inventar um personagem pra vocês, na época do Telecat, eu me empolguei, agora eu vou inventar agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Aí primeiro eu quis fazer um personagem que na época eu era careca, né? Tinha rapava toda a cabeça, era cara meio de loucão. Eu quis fazer o André, de Insane Hardcore. É uma palavra muito engraçada, até eu rio quando falo. Mas como eu tava treinando lá com o pessoal do Telecat, essas coisas de hardcore ainda não existiam na nossa vida. Não ia ter essas coisas muito assim. Nós tava tentando dizer, mas não ia ter. Então esse nome aí ficou meio fora. Aí como eu era então, que eu não conseguia botar muito personagem pra mim, me deram uma máscara. Me mandaram usar uma calça preta. E fizeram o seu Demolidor Júnior. Que era um cara antigo do Telecat. Foi isso que eu lutei por alguns tempos. Só treinei ali, fiz uma luta com eles lá. Fiz umas matérias vestindo essa roupa, mas não era isso que eu queria, porque eu não gostava daquela máscara. Que era uma máscara muito estranha. Aí até que uma hora eu comecei a pensar, vamos fazer, o que eu vou fazer, Foi daí que eu tinha um apelido de ogro, né? Desde pequeno, porque uma vez um amigo meu, a gente tava jogando futebol de pé no chão na rua. Ele olhou pro meu pé todo preto, todo errado, e falou que o meu pé parecia um pé de ogro. Aí começaram a me chamar a vizinhança inteira de ogro. Aí até que um dia eu tava querendo montar um personagem, eu me lembrei do apelido, na época eu tava fazendo uma tatuagem nas costas com o meu apelido escrito, eu falei, o que eu posso fazer? Eu quero fazer isso aqui. Aí até que eu comecei a gostar da ideia e me inventei o nome André o Ogro. Foi aí que o André o Ogro nasceu, que é o personagem que eu tenho até hoje. Como é que eu vou dizer? Eu amo muito esse personagem, porque além de ser um personagem, ele não é um personagem, ele é eu mesmo. Num sentido dele seria algo para me libertar, algo que eu
que eu posso ser, tipo, eu mesmo dentro do ringue ou fora dele, sem ninguém me atucanar ou falar alguma coisa errada de mim. Eu posso ser, além do André, eu posso ser o André Wogo que eu sempre quis ser. E esse é o meu maior personagem, o personagem que eu nunca vou largar, o personagem que eu quero levar pra sempre comigo. Mas teve alguns projetos da SW que rolaram aí, fora da SW, que eu tive que fazer outro personagem. E aí, claro, que nós temos no mundo da luta livre, nós temos 500 personagens na cabeça, se tu for ver. Qualquer um que entrar na luta livre, ele tem o personagem dele que é o certo, mas ele tem uns 500 que ele pode fazer por fora, né? E daí eu pensei que eu vou fazer, podia entrar com o André Ogo, só até que eu queria que eu fizesse o André Ogo mascarado lá, pra ser uma coisa mais louca, mas eu falei, não, eu vou fazer um personagem a mais que eu tenho, que eu também era uma ideia que eu queria fazer, que seria uma ideia muito boa pra mim, que é uma coisa que eu sempre quis, que foi uns personagens, é uma mistura dos personagens que eu sempre gostei da luta livre, do Pro Wrestling americano. Que eu fiz o estereótipo americano, um cowboy, chamado Brian Bullet, né? E foi muito gratificante pra mim fazer esse personagem, fiz 2 ou 3 shows com ele, porque eu consegui montar uma personalidade pra mim, uma terceira personalidade pra mim, totalmente diferente do Ogro e do André. Então, pra mim, como lutador, isso foi uma coisa muito realizadora, assim, sabe? Tu poder ver que tu se adapta mais ainda ao mundo da luta livre e consegue fazer coisas mais bonitas, mais impressionantes. Então, esses foram meus personagens, assim. Eu não tive muitos, assim, vários personagens, mas acho que os 3 principais foi o André o Ogro, o Demolidor Júnior e o Brian Bullet. Bom, a parte financeira, né? Bom, a parte financeira da CW, no primórdio dela, no início, desde o tatame até um pouco agora, ela sempre saiu do nosso bolso, né? Dos donos, né? Dos 5 sócios. Claro, se a gente evoluiu, se alguma coisa mudou, mudou. Porque agora a gente tem bastante alunos, a SW ganha dinheiro com os alunos, como qualquer empresa. Alguns eventos que a gente consegue patrocínios e os eventos pagam comida, transporte, então a gente não tira dinheiro disso, que antigamente a gente tirava até para isso, transporte, tinha que dar gasolina para alguém levar tatame para nós, coisas assim que aconteciam. Agora a gente consegue se manter com parcerias, com a evolução que a gente tem, com o prestígio que a gente está tendo no mundo dos negócios. É difícil ainda, porque ainda não é aquela coisa de, vocês estão ganhando bastante dinheiro. Mas a gente consegue se manter a federação com o dinheiro dos alunos, com o dinheiro que a gente ganha em alguns eventos. Com a venda de camisas, agora a gente tem shopping, né? A gente vende camisas, vende bottoms, vende cartazes autografados. A gente tem agora uma linha de produtos que também a gente ganha em cima. E agora com o nome, com um pouco de renome que a gente tem na rua, com as nossas parcerias e coisas, a gente consegue também dinheiro com patrocínios, consegue dinheiro com negócios, que a gente consegue botar dentro dos nossos eventos, porque agora a gente tem nome. Mas o financeiro, na luta livre em si, eu acho que aqui no Brasil, não só nessa luta, acho que toda a federação é uma coisa meio pesada, porque a gente ainda não tem, como é que se diz, o mesmo prestígio que muitos esportes aqui no Brasil, ou que muitos shows aqui no Brasil. Mas eu acho que continuando a luta, continuando a briga, não desistindo, eu acho que algum dia ainda a gente vai conseguir prestígios e as coisas vão ser muito melhores. Bom, prestígio. Claro, a gente está fazendo um esporte que ele tem umas décadas atrás, bastante prestígio, bastante conhecimento, que na época, nas décadas de 60, 70, até um pouquinho da de 80, a luta livre, telecat aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil era, nossa, lá em cima. Aí muita gente pergunta hoje por que a gente não consegue hoje em dia isso. Acho que hoje em dia a gente não consegue isso por falta de apoio mesmo. A gente busca em qualquer lugar, a gente vai atrás, só que a gente não tem o mesmo apoio que eles tiveram no passado. Hoje em dia, se tu chegar aqui no Brasil, acho, uma televisão e apresentar um baita projeto, pode ser o projeto mais lindo. Eles vão pensar 2 ou 3 vezes de colocar. Naquela época eles não pensavam tudo isso, porque naquela época tinha um fervor, naquela época tinha uma história que já estava acontecendo dentro da luta livre, então eles pegavam, pode ver que a maioria das federações naquela época tinha programas de TV. Eram poucas que não tinham. Acho que pelo menos uma em cada estado tinha um programa de TV, um programa televisionado. Hoje em dia é difícil conseguir isso por causa que aqui no Brasil a luta livre um pouco ela foi esquecida. Ela está buscando seu espaço, nós estamos buscando nosso espaço. Tem alguma federação de fora do nosso estado aqui em São Paulo que até estão conseguindo um prestígio um pouco a mais.
mas mesmo assim não é tudo que tinha naquela época. Mas é que nem eu disse na questão financeira. Eu acho que não desistir, continuar na luta, não continuar na briga, a gente pode conseguir o mesmo prestígio do passado. Porque também naquela época eu acho que as de fora também tinham mais conhecimento, as pessoas conheciam mais, as pessoas conheciam mais elas naquela época, que começou a ter atração pro pessoal grande de empresas aqui a querer ter aquilo aqui no Brasil. Hoje em dia, se eu acho que se tu mostrar a federação de fora, digamos, exemplo, a WWE, que a antiga era a WWF, para um empresário falar assim, se tu fazer um projeto com nós aqui, tu pode construir isso aqui no Brasil, ele vai pensar, porque ele não conhece, coisa assim. Acho que naquela época, a WWF era a mais conhecida, porque ela aparecia em TVs aqui no Brasil mais facilmente. Hoje em dia é caro para uma TV ter um programa da WWE. Antigamente não era. Então, TV Manchete tinha, a Band teve uma época, naquela época, sabe? TVs pequenas tinham. Se eu não me engano, até aqui na nossa distinta TV teve um tempo também que eu vi umas lutas nas antigas, quando eu era mais novo. Então, tipo, TVs pequenas, programas assim não muito grandes, tinham os programas americanos que chamavam a atenção do público. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia teve uma época ali, o SBT, em 2008, por ali, até 2009, eu acho, mas não vingou muito. Então, acho que isso também, a falta de conhecimento dos empresários, do público do Brasil, das empresas de fora também foge um pouco abraçados daqui, entendeu? Cara, eu continuo na luta livre, mesmo com tudo isso, problemas financeiros, tu não conseguir viver disso, tem que trabalhar fora, não ter apoio. Eu fui um cara que eu não tive apoio nem dentro de casa para fazer luta livre, eu tive que fazer sempre escondido, às vezes, no início. Cara, eu continuo, acho que por causa que sei lá, é um sonho, é um amor que eu tenho em mim, uma coisa que eu não vou, sabe, deixar assim por causa das dificuldades, porque eu acho que eu ainda sei, eu posso estar velhinho gaga, mas eu vou ver os meus alunos bem nisso, então é uma coisa que é por isso que a gente não existe. Digamos eu, né, não sei como é que é os outros sócios, mas eu é por isso. Eu sei que essa minha geração não pode se dar bem, mas a próxima pode, então a gente luta por isso, não só por nós, por eles também. Porque acho que eu tenho um sonho dentro de mim na luta livre, que o meu sonho sempre foi lutar fora do estado e fora do país. Eu já consegui lutar fora do estado do Rio Grande do Sul. Já fui para a FIL nos Estados Unidos fazer um evento que foi muito bom, muito gratificante, muito aprendizado para mim. E agora eu tenho o sonho de lutar por aqui mesmo, no nosso continente. Ou até um dia se conseguir sair do continente, também seria uma coisa muito gratificante para mim. Então, dói muito as lesões, às vezes pesa, às vezes a gente, sabe, acontece, tu até chora achando que não vai conseguir fazer as coisas, mas a gente não desiste porque é um amor muito grande que a gente tem em nós. E eu, pelo menos um desses dois, ou lutar fora aqui do país ou lutar fora do continente, eu tenho que realizar ainda antes de parar. Então, enquanto eu não realizar isso, eu não paro. Eu tenho em mim isso. Então, é isso aí, gente. É por isso que eu tô aqui e é por isso que eu não vou desistir. É muito amor a esse esporte. Bom, a SW tem bastante aluno, ultimamente, assim, pessoal que tá na pegada com nós. Mas tem muita desistência também, que nem... Então, respondendo a pergunta da desistência, eu acho que acontece a desistência porque muitas pessoas entram pensando uma coisa e quando chega lá vê outra. Digamos, as pessoas, luta livre, aquelas pulação, aquelas brincadeiras todas lá, né, WWE, que muita coisa é fã, entendeu? Muita coisa é fã de luta livre, fã de WWE, que vê só a parte bonita do show, mas não vê a parte de trás, entendeu? Os treinos, as corridas, o preparo físico que tem que ter. Então tem pessoas que não se adaptam a isso. Tem pessoas que querem só o bonito, querem só botar uma roupa, dizer o teu nome e sair lutando. Muita coisa que eu já vi quando a gente treinava, quando eu dava aula, era os alunos chegavam assim, aqui nós temos que correr, fazer coisa. Em casa eu pegava um colchão e me atirava. É uma coisa que as pessoas vêm de fora e falam isso. Daí o que tem que fazer? Tem que pegar, tem que conversar, falar que não, tem que ter preparo, tem que saber todas as quedas, tem que fazer o rolamento. Tem que ter um nível de aprendizagem. Não é chegar ali, treinar 2, 3 dias, depois já tá no evento. Não, a SW a gente tem sempre uma meta de trabalho, né? Que no mínimo a gente treina uma pessoa 3, 4, 5, 6 meses para depois começar a pensar em dar a chance para essa pessoa. Mas não que é uma coisa assim, não vai. Pode ter coisa que pode acontecer antes, pode acontecer depois. Vai da adaptação da pessoa, vai do treino, vai da vontade.
Então, eu vejo isso como uma questão de pessoas vêm muito pelo glamour e chega lá na hora do treino, na pegada, ela não tem essa força de vontade, não tem essa pegada e por isso acaba desistindo. O que a gente pode fazer para isso não acontecer é, de repente, fazer uma apresentação da federação já explicando tudo no início. E daí a pessoa não precisa chegar lá treinar para ir embora. Ela pode ver se vai querer ou não. Se a gente tiver uma explicação a mais, explicar que é pegada, que é treino, que vai ter corrida, vai ter treino físico, sabe? Acho que esse aí que é a explicação que a gente pode dar para tentar tirar um pouco da desistência, pegar um pouco de pessoas que estão mais à frente de fazer junto com nós. Seria não, tipo, avisar, assim, é mais um filtro mesmo do que tu vai pegar para tua federação. Bom, esse é um problema, acho que não é só a SW, acho que todas as federações do Brasil estão tendo no momento, que é a falta da divisão feminina, né? As pessoas veem que, federação de fora tem divisão feminina, tem as mulheres lutadoras e coisa assim. Bom, acho que aqui no Brasil a gente tem esse fraco de mulheres que querem entrar para lutar livre, por causa que tem muita gente que vem, né? Vai naquele quesito das pessoas não ver a parte do show. A parte das coisas, ela vê mais aquela coisa. Tem muita pessoa que acham brutais ou um pouco violentas as lutas ou os treinos. Então, acho que muitas vezes as pessoas não deixam filhas, né, treinarem, ou mulheres ficam um pouco com medo de treinar. A SW tem 2 só. E acho que a gente não consegue botar ainda para lutar. Que teria que ser a divisão feminina mesmo. Acho que a gente tem que buscar mais a divisão feminina. Eu acho que isso, pra gente conseguir, eu acho que seria planos de treinos, ter uma apresentação, um marketing em cima de uma divisão feminina que tu quer criar, visando mais o chamar a atenção para as mulheres, ou de repente, não sei, pode também ter um programa de treino diferenciado para elas, sabe? Vai do que as pessoas acham ou as federações acham que devem fazer. Eu tenho essa visão de repente fazer um projeto, né, um marketing de treinos um pouco diferenciado para mulheres que chame mais a atenção delas, digamos com não promoção, mas divisão mais para elas mesmo, treino mais visado para elas mesmo, sabe? Ou tem pessoas que têm muita vergonha de treinar perto de homens, de repente até fazer um dia da semana só para elas, entendeu? Um dia só das mulheres de treino. Muitas coisas que podem ser feitas, que federações podem pensar, que eu acho que pode chamar a atenção e dar vontade mais das mulheres treinar com a gente. Bom, essa experiência interestadual. Para mim foi uma coisa assim, muito boa, assim, muito gratificante. Que foi uma parceria que todas as federações assim, pequenas, assim, ditas como pequenas pelas ditas como grandes, fizeram de juntar todas as federações. As que tem ringue, as que não tem ringue, porque na época a gente não tinha ringue. Para fazer um evento chamado Juntos Somos Fortes, que foi a FIO do Rio de Janeiro que fez, e então o campeonato foi lá no Rio de Janeiro. Eu fui, com mais alguns lutadores que não estão mais na SW, mas a gente foi junto para lá. E lá teve uma experiência muito boa, que era troca de treinos, troca de experiências, falar de como é que era a rotina no Sul, a rotina deles. Teve pessoal de Minas, teve pessoal de São Paulo, teve uns guri do Recife, que também nunca tinham treinado, foram lá só pra conhecer, nem lutaram, só conheceram mesmo. Foi muito gratificante ver eles lá, sabe? De mesmo não tendo lá neles, lá no Recife, uma federação, eles foram mesmo pra participar, pra ver, pra tentar pegar umas ideias, pra começar a construir uma federação. Então isso foi muito legal lá pra nós, lá, aquela experiência. Se eu repetiria, claro, adoraria voltar de novo pro Rio, ou ir pra São Paulo, se algum dia tiver convite. Ou pra qualquer lugar que alguém me der um convite, eu teria muito orgulho de ir. Porque acho que isso que falta a pegada, falta o companheirismo. Não que seja, vamos fazer parceria, ser amigão, todo mundo, não. Mas o companheirismo e saber a luta que cada um tem todo dia, porque a gente já teve, e abraçar e tentar ajudar todo mundo. E é isso aí. Bom, história engraçada. Essas partes aí são muito... eu tenho várias. História engraçada. Maioria dentro do ringue. Porque eu sou um cara assim, eu treino bastante, a gente foca ali, faz o show, grava as lutas. Só que eu sou um cara que sou muito esquecido. Eu sou um cara muito esquecido.
Então, a maioria das lutas, das histórias engraçadas que eu tenho é de, no meio da luta, eu olhar pro meu companheiro e... E aí? E ele olha pra mim, e aí também. Cara, essas partes... Nunca deu nada errado, que os shows sempre foram maravilhosos. Mas engraçado pra nós é tu chegar ali e tu olhar um pro outro. E tu se esqueceu o que vai fazer. E na hora ali tu inventar uma coisa e der certo. O engraçado é isso, é tu inventar numa hora ali e der certo o negócio. Deixa eu ver uma história pra contar pra vocês. A primeira foi na época do tatame, numa luta entre eu e o Nefas. A gente fez toda uma luta bonitinha, tudo marcado. E no final, era pra me dar um powerbomb nele de cima de um palquinho, assim, que tinha o show da banda. Não era muito alto, era desse tamanho, assim, mais ou menos. E em cima de umas placas, numa coisa, numa luta hardcore. Só que chegou lá na hora, lá em cima, o Nefas começou a ficar um pouco com medo. E aí a gente ficou uma meia hora assim, eu na posição dele do powerbomb, as pessoas olhando, as pessoas gritando, e tipo, as pessoas começaram a olhar, aí, vai jogar o cara, não vai. Eu queria jogar ele segurando em mim, eu iria jogar ele segurando em mim, até que uma hora que eu tive que usar a minha força, eu tive que jogar ele na brutalidade mesmo lá embaixo. Aí, foi o engraçado foi que, tipo, eu joguei ele na brutalidade e continuei na forma do personagem pra acabar a luta, pra tudo dar direitinho. Eu olho pra baixo e tem ele com uma cara de apavorada pra mim. Por causa que eu joguei ele na brutalidade, não foi na... Ele achou que eu não ia jogar ele, já joguei na brutalidade mesmo. Essa foi uma das primeiras. Eu tive que ficar sério, mas depois que a gente entrou no backstage, eu me matava de rir disso. Me matava de rir disso. Deixa eu ver outra. Outra foi da época que eu machuquei meu dedo. Porque... Foi a mesma coisa, a gente tinha marcado uma luta, a gente não treinou muito, mas marcamos no falatório ali, eu e o Titã lá do Rio. E chegou na hora, a gente se esqueceu, e o machucado aconteceu por causa disso. A gente se esqueceu da luta, e aí como a gente não sabia o que fazer, ele pegou e me deu 2 super kick pra me cair no chão, e já fui direto pro corpo pra dar a finalização dele, que já era marcado, ele ia acabar daquele jeito. Só que eu não tava esperando, nem ele tava esperando de dar, ele pegou esse tiro de qualquer jeito, eu não sabia como proteger, metia a mão na frente, ele caiu em cima da minha mão, quebrou meu dedo. Depois o engraçado foi ele apavorado de meu, desculpa e não sei o que. Eu falei, não, cara, tranquilo, isso acontece. E o pessoal tudo preocupado. Eu falei, não, acontece, cara. Eu me mexendo ali, ainda tava no calor da coisa, então o dedo não doeu só depois que esfriou o corpo. É que é difícil acontecer essas histórias assim, mas elas acontecem porque a gente às vezes não tem como evitar, a gente se esquece algumas coisas. Agora, já a história de me deixar brabo, tem poucas, só tem 2. Uma foi uma coisa chamada que a gente chama de... Como é que a gente pode falar? Me esqueci a palavra em inglês. Mas é quando a gente marca tudo pra dar direitinho, a pessoa te bate na ignorância mesmo. Ela bate a fim de te machucar. Eu sou um cara que, mesmo com... ser grande, ser forte, ter toda uma brutalidade em cima do personagem. Eu sou um cara que cuido muito dos meus companheiros na hora da luta. Então eu não suporto nem ver e nem que aconteça isso. Aconteceu comigo num evento, né? Eu não vou falar o evento porque eu não quero botar o nome nos burros. Mas a pessoa me fazer um golpe e me arrancar um dente. Tá? Eu não sou um cara que leva pro lado pessoal, mas eu fiquei muito brabo na época, foi em cima do ringue. E eu fiquei muito bravo na época que eu tinha que me vingar. Eu iria ganhar aquela luta com um golpe, mas eu acabei ganhando com outro, porque eu bati com tanta violência que acabei quase apagando a pessoa mesmo com outro golpe. Eu enfiei um big boot e enterrei a cabeça da pessoa no chão. Depois eu me arrependi, pedi desculpa pra ele, porque eu não gosto dessa história, mas na época eu fiquei muito bravo, porque eu não gosto dessas coisas assim, gente. Treina muito direitinho pra ninguém bater um no outro, mas as pessoas às vezes acabam fazendo essa ignorância aí. E a outra é, tipo, as pessoas não se colocarem no lugar das pessoas também. Uma coisa que me deixou muito bravo no meu evento é as pessoas ficarem bravas da luta não acabar do jeito que elas queriam, porque aconteceu algum acidente, o juiz entendeu errado, alguma coisa assim, e a pessoa fica puta e largar o ringue como brava, assim. Isso me deixa muito bravo também. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Mas vendo isso me deixou muito bravo, assim. Eu acho que tudo tem que... A luta livre, ela preza por tu se pôr no lugar. Entendeu? Não é sempre a coisa vai acabar bonita do jeito que tu planeja ou do jeito que a federação planeja.
Tu tem que se impor no lugar. Se tu vê que acabou errado, tu não pode, tipo, virar as costas e sair andando assim. Tu tem que entrar na história que aconteceu. Aconteceu, era pra mim cair naquele lado direito, cair no lado esquerdo, então finaliza no lado esquerdo. Véio. Aí entra no personagem, entra naquela situação. E isso é uma situação que eu não aceito também, assim, mas nem tô bravo com as pessoas que aconteceram isso. Mas eu só prezo que se ponha mais no lugar das pessoas e entenda o direito antes de ficar essa brabeza toda aí. Acho que aconteceu essa divisão, essa formação de outra federação dentro da SW. Para explicar assim, bem rápido, sem entrar em muito detalhe, eu acho que divisões de opiniões. Acho que um certo ponto, assim, na parceria que a gente achou que tinha, acho que mudou a forma do pensamento deles em relação ao nosso pensamento. A gente queria uma coisa, eles queriam outras. Mas também o fato deles acharem que não eram bem vistos aqui na federação, de que a federação não dava muito valor para eles. E algumas coisas que eu digo de achar mesquinhos de alguns também, algum pensamento de alguns. Não vou entrar em nome, não tá? Mas teve pessoas que teve pensamento mesquinho. Teve pensamento de pessoas que ficaram bravas porque, se eu não vou ganhar esse título, a federação não me quer. Se todo mundo que chegar numa parte de um campeonato for uma disputa até a final e o título for para outra pessoa e tu pensar desse jeito, tu não vai parar em nenhuma federação. Então tu vai criar umas 500 cada vez que tu entrar numa federação. Então acho que, volto a dizer, uma das coisas que me deixa bravo é as pessoas não se colocarem no papel dos outros, não se apoiarem. Então, isso é tudo muito chato de falar, mas aconteceu mesmo. Acho que foi divisão de opiniões e pessoas que estavam querendo coisas só para elas. Acho que tinha pessoas ali que queriam ganhar tudo e montaram uma federação para ganhar tudo. Para mim foi isso. Mas torço muito por eles, que cada vez mais eles evoluem e consigam levar o esporte para frente junto com nós. Eu acho que todas as federações merecem isso. Mas não deu certo e acho que não daria certo de novo. Acho que a maior diferença de um do outro, eu acho que é a pegada e o fervor, assim. Acho que o Telecat tinha um lance mais de... Naquela questão do que eu falei, o que é luta, o que é entretenimento, acho que o Telecat seria a luta livre mais entretenimento. O Telecat em si não tinha, pra mim, na minha opinião, de quando eu fiz, nada de luta. Ele tinha só entretenimento dentro dele. Tanto que os primórdios do Telecat veio de fazer participações em circos, que nem eu digo, a minha primeira experiência em aniversário, então era mais show mesmo, eles não tinham nada de luta, na minha opinião, né? E a maior diferença disso para a luta livre que a SW faz hoje é a introdução do quesito luta, não violenta, mas o quesito luta dentro do show. A gente preza muito o show, se as pessoas acham que não, então a SW vai para o lado, não. A SW ela preza muito o show, só que ela introduz esse pedaço de luta, porque a gente sabe que os dois juntos caminham bem melhor do que um sozinho. E eu acho que isso naquela época deles do Telecat, eles não pensavam assim, eles pensavam mais no show, sabe? Eles eram bem o quesito do bonzinho, mal, bonzinho, mal, herói, mal. Tu nunca ia ver um mal lutando com mal naquela época. Ou um bom lutando com bom, você ia ver mal contra mal. Mal contra bem e o bem contra mal, era sempre assim. Já nas lutas livres de hoje, não. A luta livre, digamos, no quesito pensamento deles, a gente botaria vilão contra vilão, bocinho contra bocinho, sabe, tudo, porque o show tem que ser assim. O show tem que ser uma coisa mais dinâmica, mais para público. Se tu quer, hoje vamos botar os dois maiores rios da SW a lutar um contra o outro, tu quer uma luta que seja vaiada do início ao fim, assim, não tenha ninguém feliz com aquela luta. Então, tudo depende da tua visão do show, do entretenimento. Acho que essa é a maior diferença deles. Acho que o Telecat ele tinha uma visão mais de entretenimento sempre aquele entretenimento mais novela da Globo, tá ligado? Tem uma pessoa que se for no início ao fim ganha no final. Era isso que eles tinham, sabe? Era muito poucas vezes que o mal ganhava naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente faz mais filme. Nem a gente fala de reganho, a gente faz mais um filme meio rústico, assim. Não interessa se o bonzinho vai se reganhar ou se ralar no final. A gente faz mesmo assim que a gente quer fazer o show pro público amar, pro público gostar. Acho que essa é a maior diferença de todas. Bom, o logo, a mudança... Tá, a mudança do logo acho que vem junto com a mudança da federação em si, né? Porque aquele logo ali era um logo mais rústico do início, bem do iníciozão nosso, assim mesmo.
tatame, hardcore, sabe? Loucuradas de gurizão, né? Um SW brancão ali, forte, com umas grades, parecendo arame farpado atrás. Era uma coisa mais rústica, na época a gente começou, assim, coisa mais moleque, assim, nossa. Pra transação pro de agora, acho que foi a transação grande da empresa, do ser registrado, querer ser uma empresa que foge só do hardcore, vai mais pro entretenimento e luta em si. Acho que é tudo isso que vem da mudança do logo, assim, de nós impor, mostrar mais onde é que a gente é, porque antigamente nosso logo era só SW. E era SWRS, não sabia a cidade nem nada onde é que era no logo. Era só SW. Agora não, a gente explica, a gente bota onde é que a gente é. A gente tem o logo, tem a explicação, tem umas cor mais imponente, né? Que agora entrou o roxo junto com o branco, não só branco e preto, que nem era antigamente. Então, acho que foi uma mudança não só do logo em si, foi uma mudança junto da empresa, assim, do que a empresa quer passar daqui para frente, né? O logo rústico, mais criança, assim, até a evolução para o logo mais adulto, mais empresa, mais que vai para frente, mais que quer mostrar que é uma empresa que está no mercado para fazer um produto, entendeu? Acho que essa, em si, é a nossa mudança. A criação dos nossos cinturões. Os cinturões é uma coisa, tipo assim, acho que dada como todas as empresas têm que ter, né? Porque, tipo, como qualquer esporte, qualquer coisa, show, tem que ter um prêmio maior. Então, dentro da luta livre é os cinturões. A SW atualmente ela tem 2 cinturões, que é os cinturões de duplas e o cinturão hardcore, que é, por enquanto, é o nosso principal cinturão hardcore, né? Que é o single, de lutadores singulares. Mas como há essa transição agora da federação mudar do hardcore para normal, aí fica a dúvida se a gente aposenta o cinturão hardcore e cria outro, ou continua com ele. Bom, na minha opinião de fã de hardcore, acho que a gente poderia continuar com ele, diminuindo um pouco do hardcore e tendo trocas mais devagares, e montar o cinturão, né? Cinturão de SW Champions seria outro cinturão mais pesado para fazer as lutas mais single, mais diretamente, mais trocas. O cinturão de tag eu acho que foi uma coisa muito boa e muito grande que a gente queria fazer desde o início da SW, porque eu também fui um cara que sempre gostei de divisão de duplas. Que quando eu entrei na SW, eu sempre quis ter uma dupla, que a dupla era eu e o Nefas, que era a Scream. A dupla nunca saiu do meio papel, a única vez que ela apareceu, ela lutou um contra o outro ainda. Mas nunca se sabe, isso não pode acontecer, né? Fica a dica aí. Mas o quesito cinturões é isso mesmo, é de dar valor mais aos teus lutadores, dar uma gratificação a mais, porque até sempre todo mundo lutando, todo mundo na pegada, acho que sempre tem que ter um prêmio que todo mundo gosta de ter. Então os cinturões ele vem para isso, vem para animar, vem para agregar a federação. E sim, na minha opinião, acho que eu ainda quero que exista, mas de repente, pela transição que a federação está conseguindo, eu acho que seria mais fácil a exclusão do hardcore e a adicionada de um novo cinturão para essas disputas single mais vezes. Que eu acho que nenhuma federação ela pode desistir do hardcore, mas de repente desistir do cinturão e botar um cinturão single normal para ser disputado e lá de vez em quando em algumas coisas, vendo muito importante botar uma hardcore ou botar uma luta com algum tipo de coisa chamativa, pode ser uma coisa interessante para a federação. Daí, vamos ver mais para frente o que acontece.